Hoje eu vim de terno, porque eu sabia que o pastor Zé Maurício viria de terno. Então, para ele não ficar tão deslocado aqui em cima e tal, eu também vim, mas não fiquem se acostumando os que gostam ou os que não gostam, porque a porta, você está tão bonito, não gostei, negócio de terno é muito distante das pessoas. Cada um tem um gosto, né? Então, eu desagrado a um e desagrado a outro. Vindo às vezes com e às vezes sem, isso não tem a menor importância. Pergunto se há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo e quer que agradeçamos a Deus por isso. Se houver, vem aqui. Vamos orar então por você. Algum aniversariante dessa semana? Ou alguma? Nascimento, Carlos? Parabéns. Nascimento também? Seu nome é? Bete. Parabéns. Nascimento, Heloísa? Sei que sim, parabéns. Sérgio Paulo, nascimento também? Parabéns. 82 anos. Ninguém aqui falou a idade. Ela chegou e disse 82. E tem que falar mesmo, não é verdade? Se Deus quiser, eu chego lá. Parabéns. Se Deus quiser. 80 aí? Oh, desculpa. Parabéns também. 80, quer dizer, eu estou com 80 na cabeça. Tá. Parabéns também. De batismo, tem o quê? 3 anos, né? 4 já? 4 aninhos. Ok. Não fica tão sozinho, né, Carlos? Diego, 2 vezes aniversariante, parabéns também, que veio no primeiro culto, que no caso foi o segundo. Aniversário, Fernandinha? Não. Alguém que pela primeira vez participa do nosso culto, se houver, eu peço o favor de se colocar em pé, se é a primeira vez que você participa conosco aqui em nossa igreja. Alguém pela primeira vez? Ali temos uma senhora muito bem-vinda. Temos uma família, na verdade. Tem que abraçar, meu amigo. Tem que abraçar, isso é dever de casa direitinho. Temos várias pessoas. Margarete, aquela família lá atrás, ninguém abraçou. Abraço. Não senta não, um abraço primeiro aí. Deram aperto de mão, mas não deram abraço. Não vale. Nossas crianças aqui estão, que bom que vocês estão aqui também. O que é isso? Por que a mão levantada? Então vem para cá, é aqui. Quanto tempo, Mateus? Eu não sei. Você não sabe quantos anos você fez? Eu sei quantos anos eu fiz 6, mas não... 6. Você não sabe o dia, né? A data, não é isso? 6 anos que você fez, não é isso? Parabéns então para você. Vamos então nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por esses irmãos aqui, tantos que completaram mais um ano de vida. Pai nosso, daqui a pouco vamos participar do canto coral que nos lembra que Tu és santo, nos lembra que és o Senhor do reino, nos lembra que devemos rogar a Deus pedindo perdão e também perdoar, nos lembra que o Senhor é o Rei sobre todas as coisas. Essa é a nossa oração. A oração que o Teu Filho nos ensinou a fazer. Oramos assim, como Jesus. Também, Pai, te rogamos agora, por todos quantos aqui estamos para te cultuar, que coloques no coração de cada um de nós um sentimento verdadeiro de te adorar, te homenagear, te honrar. Pai, nesta hora também queremos agradecer por todos quantos fizeram aniversário. Desde o mais novinho, a irmã mais experiente. Todos sabem que isso que lhes acontece é porque o Senhor fez assim. Damos-te graças por isto. Assim, te damos graças por todos quantos também nos visitam hoje. Que esse culto, que eles também vão prestar, possa chegar até ao Senhor como nosso presente para ti. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Vamos ver agora, então, ao som do prelúdio,
algumas notícias para você participar da vida da igreja. Essa semana veio uma pessoa aqui na quinta-feira para o recital dos coros. Eu achei que era hoje. Não, foi quinta-feira passada. Às vezes a gente avisa e as pessoas não dão muita atenção. Está vendo o que estou falando? Presta atenção no que estou falando, né? E por isso os avisos para você se instruir bastante a respeito do assunto. Nós estamos nesta manhã celebrando a vida. Estamos celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Hoje comemoramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa tão grande vitória que também nos garante a vitória sobre a morte. Um dia, quando nós passarmos para a eternidade, nós estaremos com Jesus, com o Senhor, para sempre na glória do Pai. Quero convidar você então a ficar de pé. Vamos fazer a leitura destes textos que estão indicados no nosso programa de culto e vamos proclamar e louvar ao Deus vitorioso sobre a morte na cruz. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus.
vamos orar ao Senhor, exaltando o seu nome, glorificando o seu nome por esta tão grande vitória sobre a morte. Nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, nós te damos graças, porque Jesus Cristo venceu a morte e nos garantiu a vida eterna. É no nome dele que nós oramos. Amém. Todos podem se assentar, com exceção do coro que vai, nesse instante, cantar ao Senhor um hino que nos fala sobre esta vitória, a vitória tão grande de Jesus lá na cruz e também sobre a morte. Eu te rendo
Amém. Glória a Deus. Jó diz o seguinte, no seu livro: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Enquanto a banda vai se aproximando, quero destacar aqui neste primeiro cântico que vamos cantar Abre os meus olhos, os olhos do meu coração, de que às vezes o Senhor está tão pertinho de nós, mas nós não estamos conseguindo vê-lo, e Ele está sempre perto. E os nossos olhos precisam ser abertos, como os olhos de Isaías foram abertos ali no templo, e ele pôde contemplar a glória do Senhor. Que nesta manhã, quando nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, os nossos olhos estejam bem abertos, para que possamos ver o Senhor bem pertinho de nós. Vamos ficar de pé? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Os irmãos podem então se assentar, por favor. Nós teremos agora então nosso instante de fidelidade. Daqui a pouco, então, as crianças, ao colocar as suas ofertas, primeiramente, irão então para o seu culto. Mas, olhando aqui para elas, aparentemente nem aí, né? Mas estão cantando e estão sendo formadas. Nós fomos elas, pessoas que foram formadas. Mas penso que às vezes nós cristãos não somos formados. Nascemos na fé ao recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não entramos para as aulas de Jesus. Há crentes que não são ensináveis, porque não se deixam ensinar. Tem um temperamento A ou B, e a sua fé não muda o seu temperamento. Tem visões da vida, X ou Y, e a fé cristã não muda as suas visões. Tem um caráter assim ou assado, mas a sua fé não muda o seu caráter. Penso que essa é uma das tragédias do cristianismo. Uma pessoa, há muitos anos vivendo em outro país, voltou ao Brasil e se disse maravilhada com o número de evangélicos no Brasil, na sua cidade em particular, que é Belo Horizonte. Eu disse, realmente isso é muito bom, houve transformações profundas nesse sentido. Mas imaginou, se todo esse contingente de evangélicos no Brasil fossem ensinados, isto é, fossem instruídos, fossem mentoreados, fossem discipulados para ser aquilo que Deus quer que eles sejam? Davi, por exemplo, o Novo Testamento o chama de o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era esperto, Davi era infiel no casamento, Davi era sanguinário. E Davi foi ungido rei, ainda garoto. Mas não tomou posse. Durante 20 anos foi preparado para ser rei. Onde ele foi preparado para ser rei? Nas cavernas de Adulão, de Engedi, no deserto da Judéia. Quando ele estava pronto, Deus lhe disse, agora sobe a Jerusalém, conquiste-a e seja o rei de todo Israel. Abraão era mentiroso, mas se tornou o pai da fé, deixando de ser mentiroso. Moisés era violento, resolvia tudo no soco. Matou uma pessoa um dia, numa briga. Mas Deus moldou o seu temperamento. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Há esperança para nós. Toda essa introdução é para convidar você a participar da nossa 7ª Academia da Alma. É um projeto que começou aqui na igreja em 2006 e durante 10 segundas-feiras, ou quartas-feiras consecutivas, nós buscamos oferecer recursos a partir da Bíblia para nós nos tornarmos aquilo
que Deus quer que nós sejamos. A primeira vez foi em 2006. Esse material está no livro Academia da Alma, volume único que saiu até agora, está disponível para os irmãos. Depois disso, fizemos várias outras. E neste ano, começando quarta-feira que vem, vamos tratar de algumas personagens da Bíblia. A primeira é Abraão, depois José, Moisés, vamos falar de Davi, de Pedro, Paulo e vários outros que foram moldados por Deus. O meu dístico é um pensamento de um jogador, de um treinador de futebol americano que dizia o seguinte aos seus atletas: eu estou aqui para levar vocês a fazerem o que não querem, para que sejam o que desejam ser. Penso que nós precisamos deixar que Deus, por meio de sua palavra, nos discipule, nos mentoreie, nos pastoreie. Esse é o objetivo da Academia da Alma. É gratuita a participação, haverá um material impresso para cada semana que estamos preparando, e para tanto, nós temos que saber quantas pessoas virão. Serão 11 quartas-feiras. A primeira de introdução geral e as 10 tratando cada dia de uma personagem. Vamos começar às 7h30 da noite até às 9h. Depois teremos ainda, para os que quiserem, participação em grupos pequenos da própria igreja aqui para aprofundar o assunto. Precisamos entender que a vida cristã ela tem um aspecto espiritual, mas também tem um aspecto emocional. Um interfere no outro. Não dá para ser santo doente, emocionalmente falando. As duas coisas estão juntas. Mas a Bíblia contém os elementos que nos ajudam em nossa saúde emocional e espiritual. Então, se você tem o desejo de vir participar dessa série de estudos, que começa na quarta-feira vindoura, eu lhe peço para levantar as mãos para sabermos a quantidade de material que temos que preparar. Então, por favor, aqui do lado esquerdo, primeiramente aqui, para vocês não ficarem com o braço cansado, né, até eu chegar aí. Obrigado. Aqui agora, no centro. Obrigado. E aqui agora à minha direita. Obrigado. Na galeria agora. Ok, muito obrigado. Até quarta-feira, então. Eu tenho um motivo de gratidão, quero mencionar aos irmãos, já o fiz no primeiro culto, vou ser mais sintético agora. Essa semana eu completei 1000 bom dia, no singular, não é? 1000 vezes que eu envio aos irmãos, e mais a outras pessoas, umas 30.000 pessoas mais ou menos, um bom dia, que eu escrevo todos os dias, entre 11h30 e meia-noite e meia, eu escrevo esse bom dia, em seguida ele é enviado às pessoas. Muitos aqui da igreja recebem, quem quiser receber, eu envio gratuitamente. E cheguei então a 1000 reflexões, 1000 meditações. Isso é um motivo para mim de muita alegria. Se você tem algum motivo de alegria também, você poderá vir se colocar aqui ao meu lado, e depois então do ofertório nós vamos dar graças a Deus pelas ofertas e pelos seus motivos de gratidão. Então, primeiramente as crianças, com os envelopes próprios para isso, certo? Já preenchidos pelos seus pais, direitinho, vão colocar aqui e depois vão sair para o seu culto. Não é cultinho, é um culto de verdade. Tem que se comportar direitinho como estão aqui hoje, bonitinhos, ouvindo a mensagem, não é isso? Então, logo em seguida, vocês vão sair. Tá bem? Que Deus abençoe vocês e seja muito bacana lá o culto de vocês, que aprendam muito lá com as suas professoras e com tudo que vai acontecer. Tá bem? Ficamos felizes se estiver até agora e depois vão continuar conosco então. Vamos então trazer nossos dízimos, nossas ofertas nesse instante.
então orar. Você tem algum motivo? Pode vir aqui. Vamos dar graças a Deus pela sua vida. Quero perguntar, quem gostaria de orar agora? Agradecer por mim, pela minha alegria, pelos demais irmãos. Quem gostaria? Só vir aqui. Está aqui o microfone, você vai orar. Então, agora. Vai orar ou veio agradecer? Ah, veio agradecer. Irmã Clélia, então tá bem. Mais alguém? Veio orar ou agradecer? Orar, ótimo. Vamos colocar em pé mais uma vezinha? Vamos então agradecer a Deus. O pastor Gilson Bifano vai fazer isso por nós nesse instante. Senhor amado, muito obrigado que estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para agradecermos, Senhor, a Ti por tantas bênçãos recebidas, pelo sustento que vem de Ti, pela Tua igreja, porque Jesus venceu a morte, está vivo, mora em nossos corações, nos acompanha, Senhor, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do Teu povo, por essa irmã querida que está aqui agradecendo a Ti algo que recebeu de Ti mesmo. Mas de uma forma muito especial eu quero agradecer-te, Senhor, pela vida do pastor Israel Belo, meu professor, homem que tem sido usado por Ti, Senhor, para abençoar tantas pessoas. Porque dia após dia, quando nós abrimos a tela do nosso computador, do nosso iPad, nós podemos ver ali uma meditação, e muitas vezes nós não sabemos em que circunstâncias aquela meditação foi escrita, mas te agradecemos, Senhor, pela disciplina do teu servo, pelo esforço, pela ministração dele sobre nossas vidas, através da literatura, através de livros, de reflexões, do boletim dominical, das pastorais, que tanto nos enriquece. Abençoa a sua vida, a sua família, o seu ministério. E muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Israel Belo, do Belo, como nós chamamos como alunos, para tantas pessoas, tantos pastores hoje ao redor desse Brasil e em todo o mundo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem, por favor, sentar. Obrigado, Gilson. Obrigado, irmãs, aqui. Pode levar, então, as ofertas. Eu quero chamar aqui... Eu ia chamar agora o pastor André, mas acho que ele foi levar as suas crianças. Vou falar então, pastor Zé Maurício, da necessidade dessa família. Não se recorda o pastor André Aguiar Lisboa? Ele, com a sua família, moravam em Rio do Sul, Santa Catarina, e o casal teve 2 meninas gêmeas, a Carol e a Isabel, né? E a Isabel nasceu com uma dificuldade de formação no seu coração. E da última vez que foram à médica, ela indicou que dentro de 2 meses a Isabelzinha será submetida a uma cirurgia. Porque ela tem aquilo que vulgarmente a gente chama de uma fenda e precisa ser fechada. E ela então será submetida a uma cirurgia. Terá, naquela época, entre 7 e 8 meses de idade. Nossa reunião de pastores, toda quinta-feira, o André nos contou e disse que o projeto, no entanto, deles, o desejo deles, é que a cirurgia não seja necessária. É uma cirurgia de grande risco, é uma cirurgia muito cara, é uma cirurgia que demanda muitos cuidados. E eles têm colocado diante de Deus o desejo do coração dele e da sua esposa que a cirurgia não seja necessária. Eu perguntei a ele então se podia colocar isso diante da igreja. Ele disse que sim. Então eu estou trazendo aos irmãos agora este assunto, para nós orarmos pela Isabelzinha. Jesus nos ensina que devemos orar, e que nessa oração devemos pedir o que nós quisermos, de acordo com a vontade de Deus. Não temos como fugir a esse ensino, mas diz que podemos pedir o que nós quisermos.
Então nós queremos que uma cirurgia não seja necessária. Se for necessária, também será a atuação de Deus, que usa a medicina para isso. Mas nosso desejo está colocado. Seja com ou a cirurgia, ou sem a cirurgia, daremos graças a Deus. Nós podemos colocar nossa pretensão, nosso desejo. Então eu queria pedir de você, nesta hora, um compromisso. Daqui a pouco vamos orar por ela, como já temos feito algumas vezes. E o compromisso é de orar todos os dias pela Isabelzinha, nesse sentido, segundo a vontade de Deus. Então eu lhe pergunto, quem se compromete a orar todos os dias pela Isabelzinha? Ok? Talvez você vai esquecer, vai lembrar essa semana que não lembra mais. Põe no papel, põe na geladeira como fosse um imã, em algum lugar que você veja sempre, na tela do computador, onde você vai observar sempre. Vamos lembrar você aqui. Às vezes não vamos lembrar, às vezes vamos lembrar, mas nós vamos informar você da situação dela, da evolução dela. Mas queremos contar, a família conta com a sua oração. Vamos então prosseguir nessa jornada. O pastor Zé Maurício vai conduzir as demais partes desse momento de intercessão. Podemos então cantar este hino que diz: ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Se você também tem neste momento o desejo de colocar diante de Deus um pedido de oração, motivo de intercessão, você poderá sair do seu lugar, vir aqui à frente para esse momento de oração, poderá ficar de pé no seu lugar ou de joelhos, como Deus falar assim ao seu coração. E nós vamos então apresentar ao Senhor nesta hora os nossos pedidos, as nossas necessidades, na certeza de que o Senhor está ouvindo, como nós estaremos cantando: ouve-nos, pastor divino. A segunda estrofe será cantada pelo quarteto. Ouve-nos, pastor divino,
A Gláucia é a mãe da Isabelzinha e ela vai nos dar uma palavra nesse momento. Bom dia, irmãos. Nós temos as gêmeas e uma delas é a Isabel, que temos orado e temos tido uma luta diária com ela. O nosso desafio agora é fazer com que ela ganhe peso para que a cirurgia, que se for necessária, porque cremos que Deus também pode fazer um milagre e essa cirurgia não se fazer necessária, mas ela precisa ter um peso para que a cirurgia não tenha nenhum risco maior. E na semana passada fomos à cardiologista, que não achou tão bem quanto ela imaginava e pediu então que nós providenciássemos os recursos necessários para fazermos talvez a possível cirurgia daqui a 2 meses, o que não é ideal porque existe um grande risco à vida dela, à recuperação dela. E então nós temos pedido, rogado ao Senhor que faça com que nesses 2 meses que nós temos agora, que Ele compense a parte clínica dela, que o coração dela diminua, que o fígado dela diminua e que isso faça com que a cardiologista tenha uma esperança maior para que essa cirurgia ela seja postergada, se for necessário, né? Então, temos tido esse desafio e pedimos que os irmãos orem por nós, porque tem sido uma luta diária, um desafio muito grande, mas nós cremos que o que tem nos sustentado são as orações e o Senhor. Então, Glaucia, eu quero lhe dizer que nós todos aqui nos comprometemos a fazer isso diariamente. A Glaucia é mãe, a Glaucia é médica. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque o médico sabe de toda a realidade do fato. E agora ela está na dependência de Deus, que é sempre o melhor lugar de estar, mas nem sempre nós gostamos. Então, nós nos comprometemos aqui em diariamente interceder pela Isabelzinha, como nós chamamos aqui, para distinguir das outras Isabel adultas que temos aqui na igreja. Vamos então orar, pastor Zé Maurício então vai continuar assim. Vou pedir à irmã Joselita, para Josélia ficar aqui ao lado dela. Vamos orar então. Pastor, os irmãos que puderem e desejarem se ajoelhar, vamos fazer isso nesse momento como um ato de humildade na presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem nas tuas mãos, ó Pai, o controle de todo o universo, de todas as criaturas, de tudo o que acontece. Tua palavra diz que não há uma folha que caia de uma árvore que não seja do teu conhecimento e da tua permissão. É por isso, ó Deus, que nós nos achegamos nesta hora ao teu trono de graça e nos colocamos, ó Deus, dobrados os nossos joelhos diante da tua presença para te suplicar, ó Pai, que a tua vontade se manifeste na vida da Isabelzinha. Amém. Ó Deus, há muitas pessoas orando por ela, várias igrejas, muitos irmãos, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor não está indiferente nem alheio às orações do teu povo. Mas o nosso clamor, ó Deus, é que o Senhor restaure a saúde dela, se assim Amém. for a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, e essa cirurgia não se faça necessária. Mas nós colocamos a vida dela nas tuas mãos, a vida dos médicos que cuidam dela, a vida dos seus pais, das suas irmãs, de todos os seus familiares, na certeza, ó Deus, que o Senhor está cuidando passo a passo desta situação. Sim, Senhor. E nós ainda iremos, ó Deus, te exaltar e te glorificar ainda mais pela manifestação do teu poder e da tua glória sobre a vida da Isabel, Senhor. Queremos fazer isso, ó Deus, com toda a alegria do nosso coração. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nós nos unimos a tantos outros irmãos e irmãs que estão orando em favor dela, para te suplicar que tu faças este milagre
para a glória do teu nome. Entregamos às suas mãos a vida de tantos outros que estão também de pé nesse santuário. E pedimos, ó Deus, igual modo que o Senhor possa realizar um milagre nessas vidas, abençoando, curando, transformando, abrindo portas, restaurando, ó Deus, relacionamentos, derramando, ó Deus, sobre cada família da tua igreja a bênção que cada um de nós necessitamos. Amém, Senhor. Obrigado por esta manhã na tua presença, porque Jesus venceu a morte e nós um dia venceremos também. Estaremos com o Senhor para sempre na eternidade. Essa é a nossa certeza, e é porque temos essa certeza que nós te agradecemos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. Os irmãos todos podem se assentar, por favor. Glaucia, então pode voltar, se quiser, ao culto das crianças, onde está acompanhando o pastor André, que vai pregar daqui a pouquinho lá também. A música que vamos ouvir agora, Sonda Meu Deus, tem um autor aqui, Delci, que eu sei que você conhece, não é verdade? Esse Renato Ribeiro dos Santos. Fale um pouquinho sobre ele. Irmãos, eu acho que quem pode falar melhor ainda é o Dr. Edson Lames, porque é da cidade dele, Vitória, Espírito Santo. Composições lindíssimas, muito inspiradoras e comoventes. Este hino nos comove quando nós o cantamos. O Edson pode ainda falar melhor ainda, presbiteriano, muito conhecido em Vitória pelas suas obras musicais e também por sua pessoa. Edson, quer acrescentar algo ao que foi dito aqui sobre esse autor? Por favor. Já que começamos, terminemos bem, não é? O autor dessa música, ele era um pastor presbiteriano e professor de piano. E eu tive com ele, durante o último ano que eu fiquei em Vitória, algumas aulas. Mas isso não é uma recomendação da qualidade do professor, apenas para simplificar as coisas. Não há dúvida nenhuma, ele estava inspirado quando fez essa música. Sonda Meu Deus, então, como os irmãos sabem, uma parte do Salmo 139. E eu gosto de dizer que esta é uma aula de oração. Não se pede nenhuma coisa. Se pede a presença de Deus. Se pede que Deus pastoreie a sua alma. Essa é a melhor, talvez a mais difícil das orações.
O título da mensagem resume o seu conteúdo. Jesus precisava orar. Eu quero lhe convidar então a que leiamos 3 perícopes, 3 conjuntos de frases no Evangelho de Marcos que nos mostram que Jesus precisava orar e orava. Primeiramente, Marcos 1, 35 a 37. Marcos capítulo 1, verso 35, 36 e 37. Tendo-se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, Pedro e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Eu li Marcos 1, 35 a 37. Agora vamos ao capítulo 6. Marcos 6, 46 a 47. Marcos 6, 46. E tendo-os despedido, Jesus subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Agora, Marcos 14, 35 e 36 e também o 39. Marcos 14, 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E no verso 39 nós lemos que, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Penso que nenhum de nós pode ter qualquer dúvida de que Jesus orava. Jesus orava porque ele precisava orar. Quando abrimos os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João, encontramos outras situações recorrentes que mostram que Jesus orava. Trazem os evangelhos 10 orações transcritas que Jesus Cristo fez e outras situações que não conhecemos o conteúdo da oração, mas sabemos que ele orava. Por que é que Jesus orava se ele era Deus? Não responderemos agora, mas começaremos por afirmar o seguinte: se Jesus, que era Deus, orava, imagine quem não é Deus, que é o seu caso, que é o meu caso. Se Jesus precisava, nós também precisamos. Se Jesus orava, nós também devemos orar. Eu sei que há aqui homens e mulheres que gastam muito tempo da sua vida orando. Mas é bem possível que a maioria de nós ore muito pouco. Por quê? Basicamente, porque nós não cremos no poder da oração. Porque se nós crêssemos e não oramos, nós oraríamos mais. E também porque nós temos algumas perguntas que é a razão, as pessoas acabam formulando, que vão lançando dúvidas na nossa vida de oração. Eu recebi, semana passada, 4 perguntas de uma pessoa, depois de um estudo nos grupos pequenos na sua casa. Ele colocou então as seguintes perguntas. Vou responder uma hoje. Se Deus é soberano, perfeito e amoroso, a nossa oração realmente pode mover o coração de Deus? Já é perfeito, soberano, amoroso. Ele não necessita disso
afirmou a pessoa. Por que, por exemplo, orar para que Deus console os corações de pessoas ou famílias que estejam em luto? Se Deus é perfeito, soberano, amoroso e, podemos acrescentar aqui, onisciente, sabe de todas as coisas. Outras perguntas foram: talvez a oração por outras pessoas não seja algo que determine as ações de Deus, mas seja algo que produza no nosso coração e no nosso relacionamento algo melhor, transformador na nossa vida. Seria isso o fim da oração? Produzir corações transformados? Não dizer que Deus faça isso ou aquilo? Terceira pergunta formulada: existe realmente uma relação de proporção entre Deus atender um pedido e a quantidade de orações que nós fazemos? E a quarta, que de ordem prática é a mais rica: será necessário, de fato, um tempo para orar? Ou podemos fazer isso o dia todo, fazendo de nossa vida uma oração constante? Eu pretendo, então, na mensagem de hoje e uma próxima, responder a essas perguntas, começando, então, por essa. Se Deus é soberano, perfeito, amoroso e onisciente, a nossa oração pode, de fato, mover o coração de Deus? Por que orar? Para que Deus console corações ou para que Deus cure, se Ele já sabe das nossas necessidades? Por que orar, então, pela pequena Isabel, se Deus conhece o seu drama de sua família? Deus, de fato, como está na pergunta, é soberano, perfeito, amoroso e onisciente. E nós somos frágeis, imperfeitos, nem sempre amorosos e nem sempre sabemos muitas coisas. Isso é verdade a nosso respeito. Mas positivamente há algo: nós somos livres. Deus nos fez com a característica maior de sermos pessoas tão livres que podemos escolher ter a companhia dele conosco ou não desejar ter essa companhia conosco. Por isso, em nossa autossuficiência, muitas vezes, em termos práticos, não no discurso, falamos uma coisa, mas às vezes na prática, podemos nos achar capazes de fazer as coisas por nós mesmos, sem a ajuda de Deus. E quando intentamos tal caminho, Deus nos respeita, porque nós somos livres. Paulo diz a 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que Deus tem um projeto. E o projeto é que todos os seres humanos se salvem. Mas nós sabemos que só serão salvos aqueles que desejarem ser salvos. A oferta é para todos, mas essa oferta se torna salvação efetiva naqueles que a recebem. Oferecida e recebida, porque ela é oferecida e às vezes não é recebida. Mas Deus continua sendo perfeito, amoroso, onisciente e soberano. Na verdade, Ele vê as situações de perigo e muitas vezes nos livra delas sem que peçamos, ou mesmo que saibamos que corremos perigo. Você pode se lembrar de exemplos da sua vida que nem sequer teve tempo de orar e Deus o livrou. Certamente cada um de nós tem uma história dessa para contar. Esse Deus soberano, perfeito, amoroso e onisciente é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que atua em nós. Assim mesmo, e talvez por isso, nós devamos pedir.
Deus nos instruiu a quando tivermos uma necessidade, que nós nos dirijamos a Ele e peçamos que nos livre. Jesus nos manda que oremos. Mas eis o paradoxo. Mateus 6:8. Jesus diz que Deus, o Pai, sabe de tudo o que precisamos antes de pedirmos. Então, para que pedir? Primeiro, orar é depender. Essa é uma palavra difícil. Este é um verbo difícil. Essa semana, recebi um telefonema de um missionário na China. Ele estava no Brasil, pela morte do seu irmão, em Goiânia, disse que vinha ao Rio, queria que nos encontrássemos, somos amigos, desde a viagem à China que fiz em 2005, ele estava presente. Esse homem é um homem rico. Várias empresas, meia idade, a esposa está grávida, é o segundo casamento dele. Esse homem decidiu dar um tempo na sua vida e ir para a China. Não posso dizer-lhe o nome. E ele foi então, depois daquela nossa viagem, foi outras vezes, e foi numa última para definir como as coisas iriam acontecer. Chegou lá, ele disse, olha, eu estou aqui, junto com outro missionário de uma outra nacionalidade, para definir a minha vinda, ver o meu sustento no Brasil, ver as empresas, como vão ficar, para eu poder ter um dinheiro e trabalhar aqui em tranquilidade na China. Nada mais perfeito. Mas esse missionário disse o seguinte, venha para a China depender de Deus. Então ele não vive de nenhuma receita das suas empresas. Ele vive de ofertas de igrejas. Muitas vezes esse homem me pagou almoços e jantares. Nunca permitiu que eu pagasse. Ele queria ir a uma pizzaria, junto com outro missionário nosso aqui da igreja, que está aqui no Brasil também, sua esposa, e mais 2 casais que acabaram de ser aprovados pela junta para também ir para a China. E eu paguei a conta. Ele deixou que eu pagasse a conta, porque ele não tinha dinheiro para pagar a conta. E me agradeceu, porque eu paguei a conta. Eu pagar a conta tem a menor importância. O que tem importância é ele aceitar que eu pagasse a conta ou qualquer outra pessoa pagasse a conta. A esposa dele está grávida. E uma família o convidou para jantar, lá em Goiânia. Durante aquele jantar, a menininha daquela casa falou com a mãe dela, mamãe, que quer ter um bebê, mas não tem, por que não damos todo o enxoval para ela? No caso, estava lá a esposa dele. Foi dali que ele recebeu o enxoval para a sua filha, porque ele não tinha dinheiro para fazer o enxoval da sua filha. Eu estou me atendo, os detalhes não importam aqui. Estou me atendo a essa expressão, depender de Deus. Ele disse, Israel, é o seguinte, no dia seguinte nós tínhamos que pagar curso de mandarim na universidade. Eu virei para minha esposa, olha, não temos dinheiro para pagar amanhã. Ela disse, amanhã Deus manda o dinheiro.
estão em dia com a mensalidade. É fácil? Para quem não tem, é fácil. Sempre depende mesmo de Deus. Mas para quem tem? Para quem tem saúde, depender de Deus? Para quem tem dinheiro, depender de Deus? Para quem tem instrução, depender de Deus? Você depende de Deus? Não estou preconizando o modelo dele. Estou falando da experiência, diz ele, de dia a dia depender de Deus para as mínimas coisas e para as máximas coisas. Quem depende de Deus, ora. Quem não depende, resolve. Com todas as consequências disso. Quando nós oramos, então, nós temos um encontro com a realidade. A realidade que nós não somos soberanos, nem perfeitos, nem oniscientes e nem efetivamente amorosos sempre. Mas depender é saber que nós podemos contar com aquele que é tudo isso. Soberano, perfeito, onisciente, amoroso. Orar é nos relacionar. Nós às vezes achamos que orar é dizer uma frase. Do alto da cabeça. Ou da região superior da língua. Mas orar é nos relacionar. Quando nós oramos a Deus, nós nos relacionamos com Deus, que deixa de ser um Deus distante e indiferente às nossas causas, para ser um Deus presente e atuante. É um Deus que considera quem nós somos, porque há um relacionamento com Ele. Quando nós oramos, se nada dessa mensagem você se lembrar, lembre do título: Jesus precisava orar. E da frase que eu vou dizer agora. Quando nós oramos, nós nos postamos prontos para receber o que Deus tem para nos dar. Nós nos posicionamos, nós nos colocamos em condições de receber aquilo que Deus tem para nos dar. Se nós não oramos, não estamos prontos para receber. Talvez até recebamos, porque Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou desejamos. Mas quando oramos, nós nos postamos prontos para receber o que Deus tem para nos dar. Quantas vezes, só para entendermos essa dinâmica, você dá uma coisa a alguém que não agradece, nem presta atenção, está nem aí. Você, puxa vida, até me custou alguma coisa, eu fui lá e fiz. Mais ou menos como a oração. Nós não pedimos, Deus nos deu, e quando Ele nos dá, nem percebemos que foi Ele que nos deu. Essa é a realidade da oração. Quando você lê 1 Coríntios 6:2, enquanto nosso irmão é levado para o cuidado médico, você pode me acompanhar. 1 Coríntios 6:2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Uma das interpretações desse texto é a seguinte: pelas orações, Deus julga, Deus governa, Deus administra o mundo. Por isso, um autor escreveu o seguinte: muitas igrejas não sabem que Deus governa o mundo por meio da oração dos seus santos.
É por isso que Deus diz: orem pelas autoridades. Mas nós apenas as xingamos como corruptas. Nada mentira que nós falamos. Podemos dizer, mas o mandamento é que oremos. Pode até ter essa dimensão da indignação, se for justa, é claro. Porque no fundo nós não cremos que aquele governante tenha jeito, que o mundo tenha jeito, porque nós não cremos no poder de Deus. Estou falando de mim. Também não oro para o prefeito, não oro para o governador, não oro para o presidente. Também não oro, estou errado. Só oro de vez em quando. No fundo, eu não creio que Deus tenha tanto poder que seja capaz de dobrar o poder deles. É o que eu estou dizendo quando eu não oro por eles. John Wesley disse que Deus não faz nada senão em resposta à oração. O que eu estou buscando dizer é que há um paradoxo na oração. Por que orar se Deus sabe todas as coisas? Por que orar se Deus pode todas as coisas? Por que orar se Deus é amoroso e vê as nossas necessidades antes mesmo de nós as termos? O paradoxo não é colocado por nós. O paradoxo é colocado pelo próprio Deus. É assim que Ele age. Ele espera as nossas orações. E penso, repetindo-me, que Ele espera que nós nos posicionemos na condição de receber. Ele quer dar. Espera que peçamos. E quando nos pomos em oração, é como se preparássemos nossa boca para receber o líquido. Se não oramos, é como se estivéssemos com a boca fechada. O líquido vem e cai pela roupa. A oração nos prepara para ver o que Deus pode fazer. Aí, talvez, se fosse o caso na nossa igreja, ao final da mensagem, todos batessem palmas. Isso mesmo. Que maravilha é a oração. Que maravilhoso é Deus. Mas não é essa a questão. A questão é, o que é que nós fazemos com isso? Nós temos ouvido isso a vida toda. Quem aqui nasceu na igreja ouve o que eu acabei de falar aqui desde criancinha, com outras palavras, o conteúdo é o mesmo. E nós oramos? Talvez alguns aqui possam ser catalogados justamente como pessoas de oração. Claro, oração é uma coisa singular. Ninguém vai sair dizendo, eu sou uma pessoa de oração, eu oro tantas horas por dia. Não é esse o ponto. Algo secreto, mas você sabe se você ora. Só uma pessoa que sabe se você ora. É você mesma. Só você sabe se está aqui no culto, está adorando a Deus, ou pensando no seu time de futebol. Só você sabe. A sua atitude parece de alta consagração a Deus, mas lá no fundo, só você sabe. Eu espero que estejam todos adorando a Deus. Eu posso achar que quase todos aqui estão me ouvindo, prestando atenção. Mas pode ser que não. Só você sabe se está ou não ouvindo o que eu estou dizendo. Então você sabe se você ora ou não. Você sabe se você depende de Deus ou não. Você sabe se está pronto para receber de Deus ou não. Você sabe. Eu pergunto, você é uma pessoa de oração? Vou falar um pouquinho de mim, um minuto. Antes de falar, eu pensei muito, com certeza é mais pastor se devia falar ou não, porque as pessoas interpretam às vezes como autopromoção. E no meu caso nem é. Porque realmente o que eu vou dizer não me exalta, me diminui se fosse o caso. Eu tenho dificuldades para orar.
eu creio tudo que eu falei sobre oração. Eu me emociono com o que eu falo sobre oração. Já escrevi livros sobre oração. Mas eu tenho dificuldade de orar. Não de reconhecer que Deus é perfeito, poderoso, que Ele faz o que Ele quiser. Isso eu não tenho dificuldade. Mas na hora prática de gastar tempo em oração, eu tenho dificuldade. Porque isso demanda uma decisão e demanda uma organização da nossa vida. Então, eu me organizo assim. Quando tudo está bem, às vezes eu não consigo. Eu acordo às 6h12. Relógio desperta, eu não sei quem sou eu. Não é possível, acabei de dormir, já está na hora de acordar. Aí eu vou ler a Bíblia e orar. Durante muito pouco tempo. Eu saio de casa às 6h39. Então eu oro aproximadamente, oro e leio a Bíblia aproximadamente 20 minutos. É muito pouco tempo. Nessa semana já antecipei um pouquinho o relógio para 6 horas. Vou orar um pouquinho mais. O meu plano é acordar às 5h39, tal como eu acordo no domingo, todos os dias. Vou orar mais ou menos uns 45 minutos. E talvez seja pouco, mas deixa eu chegar lá. Estou indo aos pouquinhos. Às vezes eu falho. Quando chove eu não faço isso. Porque eu acordo, faço isso e vou caminhar, saindo de casa na hora que eu mencionei, para voltar uma hora depois. Para então tomar café, ler jornal, tomar banho e vir para a igreja. Contando a minha experiência, para falar da minha dificuldade, não da minha facilidade. E quando eu estou bem, e o resultado disso é ótimo também, eu faço assim. Porque depois que o dia começa, adeus oração. Não dá tempo. A pressão é de todos os lados. Cada um de nós é assim, não sou diferente de ninguém. Todos temos as pressões da vida. Mas, se eu quero orar, só tem um jeito. É claro que eu leio a Bíblia muito mais do que isso, mas eu leio para pregar, é diferente. Falando, ler para me inspirar pessoalmente. Se eu não ler naquele horário da manhã ali, adeus. Pode não ser a sua realidade. Eu conto a minha história para você aplicar qual é a sua realidade. Talvez você não tenha nenhum desses problemas, mas seja um outro. E talvez nada que eu falei se aplique a você, que você gasta horas de oração. Maravilha. Um dia eu chego lá. Mas gostaria que você pensasse nisso. Porque você precisa orar. Jesus precisava. Nenhum de nós recebe as bênçãos de Deus de modo consciente, sem estar pronto. Quando nós oramos, Deus dita o ritmo da nossa vida. Quando nós oramos, as nossas reações são reações divinas às dificuldades, aos ataques da vida. Quando nós oramos, nós caminhamos na atmosfera de Deus. Quando nós oramos, nós respiramos com o pulmão de Deus. Estamos de acordo? Que Deus me ajude. Que Deus ajude você a que isso seja a prática das nossas vidas. Em pé, vamos cantar Aviva-nos, Senhor. Enche-nos de santidade, de fé e de amor. Cante com o coração. Cante como expressão do seu desejo. Talvez você diga, mas eu já tentei várias vezes e fracassei. Tente de novo. Tente ser um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, um casal de oração, um adolescente de oração, um junior de oração, um corista de oração, um organista de oração, um pianista de oração, um pastor de oração, um diácono de oração. Porque é isso que
de fato, nos alimenta para viver. Oremos cantando assim. Os irmãos podem se sentar. Vamos terminar com uma oração também, que o coro vai entoar, que é o Pai Nosso, que também conhecemos. Lembro então a todos nossos compromissos da segunda-feira às 19 horas, Academia da Alma às 19h30. Se não levantou a mão, pode vir a si mesmo. Se levantou, é claro que você virá. No sábado, o nosso evento às 14 horas, de preparação para a aposentadoria. E o nosso programa de televisão, terça-feira, meia-noite, que entrevistado nosso irmão Richard Vasquez e a nossa irmã Ana Cristina Natividade, falando sobre projeto de vida, organização do tempo, coisas que precisamos para uma vida boa. Que Deus nos abençoe. Temos um encontro, outro aqui às 5h30, nosso quarto culto hoje, e às 7h30, com a orquestra encerrando, celebrando a Páscoa, nosso quinto culto no dia de hoje. Oremos com o coro da igreja.